Eles acharam que o Grand Canyon guardaria esse segredo para sempre sob centenas de metros de água e lama, mas a seca extrema revelou o impossível. Em 1996, um experimento secreto na represa de Glen Canyon tentou esconder o que nunca deveria ter sido visto. Mas o que emergiu das profundezas agora não corresponde a nenhum registro histórico conhecido. De câmaras ocultas a uma tumba tóxica que ameaça milhões, o que você vai ver hoje é o que o governo tentou apagar da memória do mundo. Prepare-se. Você está entrando no mundo restrito. A inundação que agitou as profundezas. A manhã de 26 de março de 1996 começou com um nível de medo que ninguém fora da sala de controle da represa de Glen Canyon entendia. Os engenheiros que se reuniram ali estavam se preparando para apertar um botão que nenhuma geração anterior jamais ousou apertar. Eles estavam se preparando para abrir os tubos de jato de desvio de emergência. Esses tubos foram criados para situações raras em que a água precisava escapar da represa em velocidade extrema. Eles nunca foram destinados ao uso rotineiro. Eles liberavam água com força violenta e com um som forte o suficiente para sacudir o aço. O plano era liberar uma onda massiva de água diretamente do Lago Powell a uma taxa de mais de 39 mil pés cúbicos a cada segundo. É realmente legal ver essa quantidade de água simplesmente avançar por ali. Essa quantidade de água pode encher um estádio inteiro em minutos. Alguns engenheiros sentiram náuseas quando viram os medidores de pressão começarem a subir. Eles sabiam que essa liberação poderia abalar o chão do canyon. Sabiam que estavam prestes a criar um desastre provocado pelo homem dentro de uma das paisagens mais frágeis da Terra. O governo havia ordenado essa inundação artificial porque o Grand Canyon estava morrendo. Este experimento foi cronometrado para aproveitar os maiores depósitos de sedimentos em uma década. O rio abaixo da represa não se comportava mais como o verdadeiro Rio Colorado. A represa havia prendido quase todo o sedimento natural que costumava fluir rio abaixo. A água que saía da represa era clara e fria. Ela corroía as praias, apagava habitats, transformou um rio vivo em um sistema danificado. A inundação artificial foi uma tentativa de reconstruir o que a represa havia destruído. Os engenheiros esperavam que a explosão violenta de água pegasse a areia enterrada e a empurrasse para as margens do rio novamente. Eles esperavam imitar uma inundação natural de primavera que ocorria todos os anos antes da existência da represa. No momento em que os tubos se abriram, toda a estrutura tremeu. O rugido abafou qualquer outro som. A água explodiu no leito do rio com tal velocidade que sensores colocados nas paredes do canyon registraram vibrações poderosas. Essas leituras não correspondiam a nenhum modelo de previsão. Os padrões eram irregulares e perturbadores. Algumas das vibrações eram baixas e profundas. Elas se comportavam como os sinais iniciais de um pequeno terremoto subterrâneo. Uma equipe geofísica examinou os dados dos sensores. Eles descobriram que algo havia se deslocado sob o leito do rio. O movimento veio de uma profundidade muito abaixo do sedimento solto da superfície. Veio do próprio leito rochoso. Mas o que isso nos permite fazer é ver isso de forma extremamente tênue. Este se move a cerca de 1000 km por segundo. Isso significava que uma estrutura mais profunda havia reagido ao jato de água. Alguns especialistas disseram que as leituras os lembravam de um colapso dentro de uma caverna escondida. Eles não disseram isso publicamente. Um supervisor instruiu a equipe a evitar qualquer declaração pública até que o governo pudesse revisar as informações. Um relatório interno descreveu o evento como um padrão de resposta de vazio inesperado. Isso significava que a inundação havia atingido algo oco ou enfraquecido sob o canyon. A localização exata não foi divulgada. O relatório foi silenciosamente guardado porque as autoridades temiam o alarme público. Nós somos os guardiões. É a nossa vez de fazer a nossa parte. A parte mais perturbadora era simples. A inundação artificial não apenas moveu a areia, ela despertou algo no chão do canyon que estava quieto por décadas. Os engenheiros pensaram que entendiam o rio que fluía abaixo deles. O evento forçou os cientistas a enfrentar o que a represa já havia feito ao Grand Canyon e porque o rio havia começado a entrar em colapso. O rio que perdeu sua memória. O Rio Colorado, castigado pela seca, está em condições críticas. Há quase 2 anos, o governo federal declarou a primeira escassez de todos os tempos no rio. A destruição dentro do Grand Canyon não começou com a inundação de 1996.
Começou no dia em que a represa de Glen Canyon impediu o Rio Colorado de se comportar como um rio real. A mudança não foi lenta, foi violenta, foi silenciosa apenas porque o dano aconteceu debaixo d'água, onde nenhum visitante podia ver. O rio que antes carregava areia, lama e calor foi substituído por um rio que não carregava nenhum dos ingredientes que construíram o canyon. O rio perdeu sua memória no momento em que a represa assumiu o controle de seu fluxo. Antes da represa existir, o Rio Colorado entregava mais de 100 milhões de toneladas de areia e silt todos os anos. Este material construía praias, criava áreas de remanso, protegia peixes e sítios arqueológicos, moldava o canyon. Quando a represa prendeu 95% desse sedimento dentro do Lago Powell, o rio abaixo da represa foi despojado do que o mantinha vivo. A água que saía da represa era clara e fria, não continha areia nenhuma. Os cientistas chamam isso de água faminta, porque ela força a água a roubar areia de qualquer lugar que possa encontrar. Isso inclui margens de rios, praias e até camadas profundas do leito do rio. A força da água faminta não apenas removeu praias, ela começou a cortar o leito do rio para baixo. Isso criou canais mais profundos e rápidos que não correspondiam mais à forma natural do canyon. Acampamentos inteiros desapareceram. Algumas praias desmoronaram na água e nunca mais voltaram. A destruição acontecia todos os dias porque a represa liberava a mesma água com baixo sedimento em todas as épocas do ano. O rio não recebia mais as inundações naturais que antes reconstruíam todo o sistema a cada primavera. Este canal do rio foi formado por fluxos que não ocorrem mais. Então, o que precisamos fazer é tentar restaurar esses processos. A mudança na temperatura da água causou outra forma de colapso. O Lago Powell libera água das profundezas do reservatório, onde a temperatura permanece fria o ano todo. O Rio Colorado natural é quente. Muitos peixes nativos dependem de água quente para se reproduzir. O Humpback Chub é o exemplo mais famoso. Seus ovos e filhotes precisavam de água quente e lenta para sobreviver. A água fria removeu esse ambiente da noite para o dia. Trutas invasoras prosperaram na água fria e caçaram os peixes nativos sem piedade. Seus ataques foram tão bem-sucedidos que algumas espécies nativas quase desapareceram de certas seções do canyon. A ausência de inundações naturais também convidou uma nova ameaça. Plantas invasoras como o tamarisco e o camel thorn criaram raízes ao longo das margens. As inundações naturais costumavam arrancar essas plantas antes que pudessem se espalhar. Quando a represa acabou com essas inundações, as plantas construíram paredes espessas ao longo do rio. Essas plantas seguravam a areia nos lugares errados e forçavam o rio em canais estreitos que nunca fizeram parte da paisagem original. Memorandos internos do Serviço Geológico dos Estados Unidos da década de 1990 alertavam que o sistema entraria em colapso se essas mudanças continuassem. Mas esses avisos não foram amplamente divulgados. As comunidades tribais viram a destruição muito antes de o governo admitir o problema. Os anciãos Hopi alertaram que um rio sem areia era um rio que não podia viver. Seus avisos provaram ser verdadeiros. Um estudo em 2009 confirmou que as trutas invasoras já haviam começado a adaptar seus corpos para sobreviver no novo ambiente frio. Suas mudanças rápidas criaram um predador ainda mais forte que empurrou os peixes nativos para um declínio permanente. O perigo dentro do rio era grave, mas outra ameaça esperava acima do canyon. Veio da época em que a natureza atacou a própria represa e quase despedaçou o oeste. O quase colapso secreto. O desastre que quase destruiu o oeste começou totalmente no inverno de 1983. As montanhas rochosas foram enterradas sob uma das maiores camadas de neve já registradas. Ninguém viu perigo a princípio, porque neve pesada era comum durante os anos de El Niño. O medo começou quando o calor chegou rápido demais. Toda a cordilheira aqueceu através de uma primavera precoce que atingiu sem aviso. A neve derreteu a uma taxa violenta. A água jorrou na bacia do Rio Colorado mais rápido do que qualquer sistema de medição poderia rastrear. O Lago Powell começou a subir polegada por polegada a cada hora. A subida foi constante no início, depois tornou-se frenética. O reservatório subiu muito além da zona de segurança. A represa nunca foi feita para aguentar esse tipo de pressão. Naquele ano, um desastre empurrou a represa para a beira do colapso. Neve pesada havia enchido as montanhas rochosas durante um poderoso ciclo climático. Quando o calor repentino chegou na primavera, a neve derreteu com uma velocidade assustadora.
assustadora, profundidades de neve nas altas montanhas do Colorado, Wyoming e Utah. A água correu para o Lago Powell mais rápido do que os operadores jamais tinham visto. O reservatório subia a cada hora. Os operadores da represa, cujo trabalho era rastrear cada mudança no nível da água, sentaram-se dentro da sala de controle da represa de Glen Canyon e observaram a superfície subir em direção ao topo da parede de concreto. Eles sentiram um medo crescente, porque entendiam o perigo. Se a água transbordasse descontroladamente sobre a borda da represa, toda a estrutura poderia se despedaçar. A equipe sabia que tinha apenas uma opção. Eles tinham que liberar água antes que o reservatório atingisse o topo. As turbinas de energia normais já estavam funcionando na capacidade máxima. Elas não conseguiam mover água suficiente. Os operadores foram forçados a ativar os vertedouros de emergência. Estes eram túneis enormes esculpidos na rocha durante a construção original. Eles foram construídos para serem usados apenas em condições extremas. Eles nunca haviam sido abertos desde o dia em que a represa foi concluída. Os operadores esperavam que os vertedouros drenassem com segurança a água que subia antes que o reservatório atingisse o ponto de perigo. Quando as comportas se abriram, a água correu para os túneis com velocidade violenta. A pressão dentro dos vertedouros subiu instantaneamente. Isso desencadeou um processo chamado cavitação. A cavitação acontece quando a água que se move rapidamente forma bolhas de vapor que colapsam com força explosiva. Cada colapso carrega energia suficiente para quebrar concreto e rasgar metal. Os operadores não esperavam a destruição que se seguiu. Eles acreditavam que os túneis eram fortes o suficiente para carregar a água. Eles estavam errados. As paredes do vertedouro começaram a se despedaçar sob os impactos repetidos da cavitação. O colapso dentro dos túneis produziu ondas de choque fortes o suficiente para atingir 15.000 libras por polegada quadrada. Essas ondas de choque esmagaram o concreto. Elas arrancaram o revestimento de metal das paredes. Ingredientes são alimentados nesta planta, onde são medidos, misturados, resfriados e testados para produzir concreto pesado e úmido. Eles rasgaram o arenito que cercava os túneis. Tudo isso aconteceu nas profundezas da montanha. Ninguém fora da represa podia ver a destruição. A única pista vinha do som. Trabalhadores dentro da estrutura sentiram batidas pesadas sob seus pés. Um vídeo encontrado mais tarde em um arquivo restrito mostrou a água saindo da saída, tornando-se vermelho brilhante. A cor vermelha vinha do arenito que havia sido arrancado da montanha. Algumas das peças quebradas eram massivas. Mapas de emergência federais divulgados anos depois, através de pedidos de informação, mostraram o verdadeiro perigo. Se os vertedouros tivessem falhado completamente, a cidade de Page teria sido destruída em minutos. O corredor do Grand Canyon teria sido despojado até a rocha sólida. A onda teria atingido o Lago Mead e colocado a represa Hoover em risco. Não há incerteza para o futuro dos níveis de água no Lago Mead. Os reparos começaram assim que os túneis foram drenados. Engenheiros afirmaram que os vertedouros poderiam ser usados novamente, mas notas privadas de 1990 mostraram que os reparos apenas restauraram a função básica. Eles não restauraram a força total. Pequenas fraturas permaneceram dentro da rocha. Relatórios posteriores de 2008 a 2012 alertaram que outro pico de calor repentino após um inverno pesado poderia empurrar a represa de volta ao mesmo perigo. Os operadores entenderam que mais uma emergência descontrolada poderia criar danos que a estrutura talvez não sobrevivesse. Esse medo permaneceu dentro da agência por anos. Moldou cada decisão que veio depois de 1983, quando os cientistas mais tarde pressionaram por uma inundação controlada em 1996, eles o fizeram com plena consciência de que a represa já estava enfraquecida. Eles esperavam que uma liberação planejada evitasse o tipo de colapso que quase aconteceu em 1983. Mas enquanto se concentravam em salvar a represa, o cânion abaixo já enfrentava uma crise. Já estava colapsando de uma maneira diferente. Um cemitério sob as ondas. Este colapso foi lento e cruel. Ele visou a história humana que sobreviveu por milhares de anos. O corredor do Grand Canyon contém mais de 4.000 sítios arqueológicos documentados. Esses sítios ficam ao longo das margens do rio, dentro de cânions laterais e sob campos de dunas colapsados. Eles não estão escondidos por acidente. Algumas estruturas foram datadas por carbono com mais de 9.000 anos de idade. Isso significa que pertenciam a grupos que viveram muito antes de qualquer cultura
puebloan conhecida. Os ancestrais dos povos puebloan de hoje registraram suas vidas como arte nas paredes dos penhascos ao seu redor. Essas estruturas não são simples pilhas de rocha. Elas incluem túmulos com restos humanos, entalhes de mapeamento estelar que eram usados para rastrear as estações, habitações em penhascos de vários cômodos, câmaras de armazenamento de alimentos e fossas de torrefação que ainda contêm fibras vegetais queimadas. A atividade violenta que enterrou esses sítios foi o comportamento natural do próprio rio. Antes da represa existir, o Rio Colorado carregava enormes quantidades de areia pelo cânion. Quando inundava a cada primavera, a água empurrava a areia para o alto das margens. O vento então forçava a areia para o interior e criava dunas profundas. Essas dunas funcionavam como uma armadura. Elas selavam sítios antigos sob camadas espessas que mantinham tudo intacto. Uma vez que a represa bloqueou o suprimento de areia, as dunas perderam sua força. No local da represa, a rocha de fundação que havia sido exposta e cuidadosamente limpa estava pronta para o concreto que viria em breve. Elas murcharam como um telhado desabando. Quando caíram, expuseram tudo o que estivera seguro por milhares de anos. O dano tem sido brutal. Algumas paredes se despedaçaram sob a luz solar direta. Alguns entalhes desapareceram até que não pudessem mais ser lidos. Restos humanos apareceram na superfície, onde nunca deveriam estar. Várias estruturas registradas no levantamento arqueológico de Glen Canyon da década de 1950 não existem mais. Cada perda destruiu informações sobre pessoas que viveram algumas das eras humanas mais antigas da América do Norte. Equipes federais do Serviço Nacional de Parques tentaram escavações de emergência. Trabalhadores removeram cerâmicas e ossos de sítios que estavam se desfazendo. Registros internos mostram que muitos locais já estavam além do resgate. Vários diários de levantamento do final da década de 1950 e início da década de 1960 também estão desaparecidos. Alguns pesquisadores acreditam que esses registros perdidos descrevem estruturas que não correspondiam à arquitetura local conhecida. Seu desaparecimento criou suspeita e medo sobre o que foi registrado ao longo do rio. O colapso da história antiga foi devastador, mas outra ameaça estava se formando ao mesmo tempo. O rio, que sustentava milhões de pessoas, estava começando a falhar e poderia em breve parar de fluir completamente. O ponto morto. A destruição dentro do cânion foi severa, mas uma ameaça muito maior estava se formando fora da visão do público. Esta ameaça veio de um rio que estava perdendo sua força a cada ano. Cientistas que examinaram registros climáticos de longo prazo descobriram que o sudoeste já havia entrado no pior período de seca em 12.200 anos. Esse número vem de evidências de anéis de árvores que mostram níveis de umidade voltando através de milhares de estações. As leituras mostram que a seca atual é mais forte e mais longa do que qualquer outra coisa em todo esse registro. Isso significa que a região não está enfrentando uma escassez curta, está experimentando um longo declínio na água que corresponde ao mesmo tipo de mudança climática que uma vez levou sociedades antigas ao colapso. O Rio Colorado agora carrega menos da metade da água que entregava durante o século XX. Tudo rio abaixo começou a mostrar sinais de tensão. Isso levou a uma crise que os especialistas temem mais do que qualquer outra coisa. Esta crise é chamada de Deadpool, ponto morto. O Deadpool acontece quando o nível da água dentro do Lago Powell cai tão baixo que a gravidade não consegue mais puxar a água através da represa. As aberturas de captação para o rio ficam em uma altura específica. Quando o reservatório cai abaixo dessa elevação, a água não pode se mover. Ela fica presa. O ponto de corte para a represa de Glen Canyon é de cerca de 3.370 pés. Quando a superfície cai abaixo dessa linha, o rio para. Nenhuma água passa para o Grand Canyon. Nenhuma água continua para o Lago Mead. Nenhuma energia hidrelétrica é criada. O armazenamento de água e a produção de energia hidrelétrica são compatíveis e apoiam a gestão e proteção do Grand Canyon. Todo o canyon torna-se uma trincheira seca que expõe camadas que nunca deveriam estar abertas ao ar. A maioria das pessoas entende a perda de água. Elas não entendem a perda de energia. A represa de Glen Canyon
Canyon fornece eletricidade para uma vasta área no oeste dos Estados Unidos. Várias bases da Força Aérea dependem dela. Estações de monitoramento de mísseis dependem dela. Grandes seções da rede elétrica regional dependem dela. Se a represa perder a capacidade de gerar eletricidade, a rede torna-se instável. Essa instabilidade cria apagões rotativos em vários estados, afeta hospitais, aeroportos, redes policiais e operações militares. Relatórios internos mostraram que a perda de energia da represa de Glen Canyon poderia desencadear uma reação em cadeia de falhas que se espalharia pela rede ocidental. Documentos governamentais criados durante a crise hídrica entre 2015 e 2021 descrevem o tipo de colapso que poderia seguir um evento de Deadpool total. Esses documentos detalham fechamentos forçados de fazendas porque a água não conseguia chegar aos sistemas de irrigação. Eles mostram projeções onde subúrbios inteiros ao redor de Phoenix ficam sem água confiável e devem ser abandonados. Mostram o colapso de grandes partes do sistema de água de Las Vegas. Também alertam sobre uma grande migração interna à medida que as pessoas se afastam das regiões secas. Os relatórios descrevem perdas financeiras na casa dos bilhões e instabilidade a longo prazo. O Deadpool pode acontecer mais rápido do que muitas pessoas acreditam. Um único ano de falha na camada de neve pode empurrar o reservatório para um nível perigoso. O calor extremo aumenta a evaporação. O solo seco absorve o derretimento da neve antes que ele chegue ao rio. Cada ano traz o reservatório para mais perto do ponto de corte. Uma vez que o reservatório caia abaixo do ponto de captação, o rio jusante entrará em colapso ao ar livre e exporá solo que não é visível desde que a represa foi selada na década de 1960. O dano ao suprimento de água é severo, mas algo ainda mais perturbador está acontecendo ao mesmo tempo. À medida que o Lago Powell continua a encolher, a terra que o governo afogou há mais de 60 anos está ressurgindo e o que está emergindo debaixo da água está forçando os investigadores a confrontar questões que nunca foram respondidas em 1996. Cânions proibidos e câmaras perdidas. O encolhimento do Lago Powell está expondo uma paisagem que nunca deveria retornar ao ar livre. A cada semana, uma nova seção surge da água. Planícies de lama se racham, árvores submersas ficam de pé como esqueletos. Antigas estradas de mineração se estendem por solo vazio que antes ficava sob mais de 100 pés de água. O retorno deste mundo afogado é perturbador o suficiente, mas os investigadores não estão focados nas florestas fantasmas ou nos barcos afundados. Eles estão focados nas áreas que correspondem às coordenadas da perturbação profunda registrada durante a inundação artificial em 1996. Agora, sobre a inundação que causou tudo isso, esta noite alguns estão apontando para um relatório de 1996 que pode ter previsto isso. O solo que tremeu naquele ano está agora surgindo à vista, e o que ele revela é muito pior do que o sucesso temporário da restauração de areia que a inundação alcançou brevemente. A inundação artificial fez exatamente o que os engenheiros esperavam. Arrancou a areia enterrada do leito do rio e a forçou para as margens que haviam sido despojadas por décadas. Praias se formaram da noite para o dia. Os cientistas comemoraram. Pensaram que finalmente haviam encontrado uma maneira de reconstruir a fundação perdida do cânion. Mas a vitória desmoronou quase tão rápido quanto apareceu. Uma vez que a inundação terminou, a represa voltou a liberar água clara e sem sedimentos. Esta água cortou os novos bancos de areia e os desfez. Em meses, as praias restauradas estavam encolhendo. Em poucas estações, muitas haviam quase desaparecido. Esse resultado por si só já era alarmante, mas o real impacto da liberação de 1996 não teve nada a ver com praias. Veio do choque violento que viajou para o chão do cânion durante o experimento de alto fluxo. Na época, a água estava alta demais para investigar a causa. Hoje o lago está finalmente baixo o suficiente para que os investigadores vejam o solo que reagiu àquele pulso violento. À medida que a água recua, fraturas profundas aparecem ao longo de certas paredes do cânion. Essas rachaduras se abrem em cavidades que se estendem muito abaixo da superfície. Os tamanhos dessas aberturas não correspondem às formas criadas pela erosão normal. Algumas caem em câmaras vazias. Outras se conectam a passagens longas e estreitas. O chão exposto contém padrões de colapso que se assemelham a falhas súbitas para baixo, que é exatamente o tipo de movimento que os sensores registraram em 1996.
Isso prova que a inundação artificial atingiu algo mais rígido do que um simples vazio em sedimento solto. Atingiu estruturas ou espaços ocos selados dentro do leito rochoso. Scans modernos confirmam isso. Entre 2019 e 2023, equipes de imagem sonar e lidar mapearam regiões do reservatório que nunca foram levantadas antes. Eles detectaram vazios retilíneos, corredores retos e uma câmara massiva enterrada profundamente no chão do cânion. Essas características estão completamente fora de lugar no arenito natural. A descoberta forçou uma reexame dos registros antigos de antes da inundação de Glen Canyon. Mergulhadores no início da década de 1960 relataram ter visto padrões de pedra moldada dentro de vários cânions laterais. Suas notas mencionavam blocos empilhados e aberturas trabalhadas. Muitos desses diários estão desaparecidos hoje, incluindo os arquivos que descrevem características que agora estão em zonas expostas. Esse desaparecimento levantou a suspeita de que as expedições anteriores documentaram estruturas que foram submersas antes que o público pudesse saber sobre elas. O lago encolhendo está expondo entradas para sistemas que foram selados por décadas. Arqueólogos temem que saqueadores cheguem a eles primeiro. Alguns acreditam que esses sítios podem conter evidências de atividade humana que não se encaixam nas cronologias aceitas. Mas o retorno dos cânions afogados não é o perigo final. Sob o solo exposto, jaz uma camada tóxica que vem se acumulando desde o dia em que o reservatório foi enchido pela primeira vez e sua emergência ameaça milhões. À medida que esta crosta contaminada se rompe, ela também está retirando a última barreira sobre as câmaras massivas sob o cânion. E o que essas aberturas revelam é muito mais perturbador do que qualquer coisa vista até agora. A tumba tóxica. O retorno dos cânions afogados não é o perigo final. Sob o solo exposto, jaz uma camada tóxica que vem se acumulando desde que o reservatório se formou pela primeira vez, e sua emergência ameaça milhões. Esta camada é feita de tudo o que o Rio Colorado carregou e prendeu por mais de 60 anos. Contém produtos químicos agrícolas, metais pesados de antigos locais de mineração, resíduos de escoamento industrial inicial, resíduos de combustível e detritos de atividades da Guerra Fria rio acima. Tudo isso se assentou em um espesso cobertor de lodo no fundo do Lago Powell. Enquanto o reservatório permanecia cheio, o lodo permanecia debaixo d'água. Agora o lago encolhendo está permitindo que a superfície seque. Quando esse lodo seca, ele não endurece de forma segura, torna-se quebradiço, ele racha, transforma-se em poeira que o vento pode levantar e empurrar por estados inteiros. Cientistas que estudaram amostras iniciais alertaram que essa poeira carrega arsênico, mercúrio, partículas radioativas e pesticidas concentrados. A água baixa também está expondo riscos que não podemos ver, como arsênico ao longo da costa. Se os ventos pegarem esse material, ele pode se mover para Utah, Arizona, Nevada e Novo México. As pessoas podem respirá-lo, pode entrar nos sistemas de água potável, pode se depositar nas plantações. O impacto na saúde pode durar gerações. Vários relatórios internos escritos entre 2018 e 2022 descrevem esse risco como uma das ameaças de poluição mais perigosas no Oeste moderno. O Rio Colorado diz que temos menos tempo do que pensávamos. Claro, porque essa é a fonte da poluição. Esses avisos não foram divulgados ao público. As autoridades os retiveram porque o colapso total do Lago Powell ainda era considerado improvável. Essa suposição não se sustenta mais. A camada tóxica está fazendo mais do que ameaçar a saúde pública. 3 milhões de galões de resíduos tóxicos despejados em um rio Colorado pelas pessoas encarregadas de protegê-lo. À medida que a lama seca e se afasta do chão do cânion, ela está descobrindo as bordas seladas do sistema de câmaras subterrâneas identificado por sonar e lidar. Essas câmaras ficaram escondidas sob a água e a lama por décadas, e o lodo seco está agora expondo rachaduras que levam diretamente a elas. As estruturas estão se tornando visíveis pela primeira vez desde que o reservatório foi criado. Investigadores que entram nas áreas expostas relataram blocos de pedra cortados, dispostos em linhas retas, pilares de suporte esculpidos e paredes moldadas com ferramentas. Essas características não são criadas pela erosão natural. Elas não correspondem à construção puebloan conhecida. Elas apontam para um grupo com habilidade avançada de cantaria que existiu muito antes de qualquer cultura que se acredita que a região tenha suportado. Dentro da primeira câmara que pôde ser acessada com segurança, os investigadores encontraram ferramentas de pedra
pedra moldadas com precisão, vasos de argila contendo resíduos queimados e marcações de parede dispostas em padrões de grade. Essas marcações parecem rastrear posições solares ou mudanças sazonais. Elas são mais antigas do que quaisquer símbolos semelhantes encontrados em sítios de habitação em penhascos reconhecidos. O layout da sala assemelha-se a um espaço cerimonial ou uma área de armazenamento para objetos de importância. Vários arqueólogos agora acreditam que essas câmaras podem pertencer a um grupo cultural que viveu milhares de anos antes dos ancestrais Puebloan confirmados mais antigos. Cerca de 800 anos atrás, os ancestrais dos povos Puebloan de hoje viviam em habitações de pedra, cultivavam plantações. Se essa conclusão estiver correta, significaria que uma sociedade organizada e tecnicamente qualificada existiu no sudoeste muito antes da cronologia aceita pela arqueologia convencional. Esta descoberta forçaria uma reescrita da história humana da região. As seções mais profundas do sistema de câmaras levantam ainda mais preocupação. Scans de penetração no solo mostram uma rede de salas ramificando-se para fora. O que a água escondeu por 60 anos, a natureza agora insiste em revelar. O que começou como um experimento técnico em 1996, hoje se tornou uma corrida contra o tempo e contra o que está surgindo das profundezas do Colorado. Será que essas câmaras e estruturas são apenas o começo? O que mais o governo dos Estados Unidos sabe sobre o passado do Grand Canyon que ainda não foi a público? À medida que o nível do Lago Powell continua a cair, a verdade pode ser mais perturbadora do que qualquer teoria da conspiração. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas estruturas são de uma civilização esquecida ou apenas formações que a ciência ainda não explicou? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos. Se você gosta de explorar o que o sistema tenta manter sob cadeados, deixe seu like e inscreva-se no Mundo Restrito. Aqui, a curiosidade não tem limites e a verdade nem sempre é o que parece. Obrigado por assistir e lembre-se, há mundos que foram feitos para permanecerem restritos, mas nós vamos entrar neles de qualquer jeito. Até o próximo vídeo.